Amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. Para nós um grande prazer, alegria de transmitir esse programa, porque nesse programa tem a mensagem de Deus. E a TV Ativa tem a responsabilidade de mandar esse programa ao ar e levando a palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós temos uma mensagem muito preciosa para você, que o Senhor preparou para o seu coração. Nosso irmão André vai trazer essa mensagem. E todas as mensagens que nós transmitimos, ela tem um tema. E o tema ajuda muito você a entender a mensagem. E o tema dessa mensagem de hoje é Deus procura adoradores. Fica conosco, são meia hora de programa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier do céu, o povo seu buscar, no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, nós estamos mais uma vez iniciando o nosso programa, o Viver é Cristo. O nosso desejo é sempre apresentar as perfeições do nosso amado, bendito Salvador. E no Evangelho segundo João, capítulo 4, aconteceu uma conversa na vida do Senhor Jesus com uma mulher samaritana, que transformou a vida dela. Ela, sem dúvida, era bem conhecida na sua cidade e ela buscou, na verdade, por muitos anos, a verdadeira alegria e felicidade. Um dia o Senhor Jesus chegou na cidade dela e houve um encontro e o Senhor Jesus falou de vários assuntos. O dom de Deus, em João capítulo 4, versículo 10, ele fala da água viva. No versículo 14, ele faz uma promessa e esta mulher ficou profundamente afetada. Depois de um tempo, ela, sentindo a sua necessidade de uma verdadeira paz, ela voltou à cidade onde ela era bem conhecida, dizendo aos homens da cidade, no versículo 29 do Evangelho segundo João: vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vinde comigo. E esta palavra chama a nossa atenção. Depois de um tempo com o Senhor Jesus, ela não tinha mais dúvida que o Senhor Jesus conhecia toda a vida dela. Os casamentos, a história do primeiro marido, segundo marido, terceiro. Mas finalmente ela se sente na presença do Senhor Jesus uma paz, ela não tinha dúvida. O Senhor Jesus conhecia toda a história dela e ela mesmo disse aos homens da cidade: vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E o nosso desejo é que você tenha também a mesma alegria da mulher samaritana. Este evangelho apresenta o Salvador que venceu a morte, que deu a sua vida, que fez uma obra perfeita. Um dos temas principais do evangelista João talvez seja a obra perfeita do Senhor Jesus. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Já no início do seu ministério público, o João Batista apresenta Cristo como Cordeiro de Deus, que iria derramar seu precioso sangue e sofrer, e ele iria levar sobre si os pecados do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Neste Evangelho, capítulo 4, verso 42, o samaritano da cidade da mulher não tinha dúvida. Ele é o Salvador do mundo. Nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas pode ser que você tenha a impressão de que ele é Salvador do mundo, mas você não podia dizer: ele é meu Salvador, ele é meu pastor, ele é meu Redentor. E esta mulher samaritana
ela descansou no Senhor Jesus, o único Salvador. E durante a conversa com o Senhor Jesus, ela ouviu a palavra do Senhor Jesus que disse: vem a hora, já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. Ele procura seus adoradores. Eu não sei se você já reparou que o Senhor Jesus nunca aceitou a adoração de um incrédulo. As pessoas cujas vidas foram abençoadas pelo Salvador neste Evangelho, que prestaram adoração verdadeira, eram salvos. Pode ser salvo e pode ser um adorador. E o Senhor Jesus destaca neste capítulo o desejo que ele tinha. Ele é o Salvador do mundo. Ele tem condições para suprir todas as nossas necessidades, e ele mesmo, conversando com esta mulher, ela não tinha mais dúvida que ela precisava dele. Veja bem no capítulo 4, a sequência dos assuntos. Versículo 10, ele fala do dom de Deus. Versículo 14, ele fala da água viva, que mata completamente a sede. Versículo 16, ele fala das circunstâncias dela. Ele já sabia que ela não estava com o marido dela. E, na verdade, ela descobriu que nada estava escondido do Senhor Jesus. Ela podia ter afirmado com o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele conhece a sua vida. Hoje pode ter certeza absoluta. Ele conhece todas as suas lutas, dificuldades, doenças, decepções. Ele entende perfeitamente que você tem passado momentos difíceis, como esta mulher samaritana. Eu não tenho dúvida de que para ela voltar à cidade, onde ela era bem conhecida, dizendo aos homens: vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, foi momento de alegria, pois ela queria que outras pessoas tivessem a mesma alegria. E o nosso desejo é que hoje você tenha a convicção, a mesma convicção, que você saiba, que você não tenha dúvida: este Salvador te ama, deu a sua vida. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, cada um de um ponto de vista particular, apresentam as perfeições do nosso Salvador. E Mateus destaca a adoração no seu evangelho, como, por exemplo, aconteceu na infância do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 2. Ele apresenta o primeiro grupo de adoradores. Alguns magos chegaram na cidade de Jerusalém perguntando:
Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Viemos para adorá-lo. É interessante que, apesar da indiferença dos líderes religiosos, eles queriam prestar adoração verdadeira. Depois de uma viagem cansativa, exaustiva, finalmente eles chegaram, prestando adoração, oferecendo ouro, incenso, mirra. Eles voltaram à sua terra por outro caminho. Uma vez por semana, nós, os irmãos da igreja, temos o privilégio de iniciar no primeiro dia da semana uma reunião que é diferente, quando todos vêm para dar e não para receber, porque o Pai procura os seus adoradores. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Viemos para adorá-lo. Depois, no capítulo 8, Mateus apresenta o primeiro homem individual que prestou adoração. Mateus capítulo 8, verso 2, enfatiza a condição dele. Ele tinha aquela doença horrível que deformava a aparência do sofredor. Aquela doença contagiosa. Aquela doença que fez que o sofredor sofresse sozinho, longe da família, longe dos amigos, longe dos colegas de serviço. Se fosse necessário para o leproso entrar na cidade, teria que gritar em voz bem alta, impuro. Era uma coisa horrível. Mas um dia, esse leproso chegou na presença do Senhor Jesus. Pode ler a história em Mateus capítulo 8, dizendo ao Salvador: se quiseres, bem, podes tornar-me limpo. É isso que ele queria. A purificação. Queria voltar à sua família. Não queria ficar mais longe dos seus colegas, amigos, vizinhos. Queria intimidade com sua família. Queria voltar à sinagoga. E o Senhor Jesus respondeu dizendo: eu quero. Fica limpo. Hoje nós temos o prazer de apresentar o nosso Salvador, que conhece toda a sua vida. Que você saiba, que você não tenha dúvida, Ele quer a sua salvação. Deus quer que todos se cheguem ao conhecimento de seu Filho amado, Senhor Jesus. Deus prova, diz Paulo, em Romanos capítulo 5, Ele prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra coisa que Mateus enfatiza: o Senhor Jesus, Ele estendeu a mão e tocou o leproso. Não precisava fazer isto. Uma vez o Senhor Jesus curou 10 leprosos com uma palavra. Mas Ele queria que o leproso sentisse o toque do Salvador, que disse a ele: eu quero, fica limpo. Há quanto tempo você tem sofrido com a consciência pesada? Como é horrível sofrer as consequências do pecado. A ira de Deus se revela do céu. Você não se sente bem. Você talvez tenha sofrido como o rei de Israel, Davi, que clamou desesperadamente a Deus:
ó Deus, compadece-te de mim. Pequei contra ti e fiz o que é mal aos teus olhos. Ó Deus, lava-me completamente do meu pecado. Pecado é coisa horrível, que traz muito sofrimento. O leproso foi curado, foi salvo, desceu com a certeza absoluta que o Senhor Jesus havia curado ele. Depois, no capítulo 9 de Mateus, o Senhor Jesus conversou com o chefe da sinagoga, homem respeitado, bem conhecido, e chegou de joelhos, apresentando a necessidade de um membro de sua família. E mais uma vez o Senhor Jesus teve compaixão. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 14, depois daquela tempestade no mar da Galileia, o Senhor Jesus chegou na presença dos seus discípulos na 4ª vigília da noite. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me. O Senhor o convidou, dizendo: vem. Hoje o Salvador te convida a colocar a sua fé nele, a descansar na obra que ele fez, na cruz central, no lugar chamado Calvário. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição, Deus com isto satisfeito dá-nos salvação. A obra foi feita de uma vez para sempre. Você nunca, sem querer ofender ninguém, mas você nunca terá condições para agradar a Deus. O único caminho, como o Senhor Jesus mesmo destaca em João capítulo 10, é através dele e da sua obra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois o Senhor Jesus recebe a adoração de uma mulher cananeia em Mateus capítulo 15, cuja fé impressionou o Salvador. Ó mulher, ele disse, grande é a tua fé. Quando Deus me salvou, eu não tinha muita fé não. Mas eu tinha aprendido que eu precisava somente confiar no Senhor Jesus, no valor de seu precioso sangue, naquela obra que ele efetuou, quando o Salvador inclinou a sua cabeça no lugar chamado Calvário, ele disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, ele expirou. O Salvador realizou aquela obra perfeita. O Senhor Jesus salvou o ladrão que se arrependeu, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Meu amigo, você precisa buscar este Salvador enquanto há tempo. Um dia será tarde demais. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disto juízo. Meu amigo, hoje você precisa, mais do que nunca, entender uma coisa: a vida passa depressa. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então,
nós temos o desejo de simplesmente apresentar este Salvador, quem fez a obra perfeita e venceu a morte, pois a Bíblia não nos deixa na dúvida. Ele foi sepultado, depois o Senhor Jesus foi colocado no túmulo, pedra foi colocada para que ninguém podia ver ou entrar, mas no primeiro dia ele ressuscitou, se apresentou vivo aos seus discípulos, com provas incontestáveis. Hoje temos um Salvador vivo, e Ele quer que você tenha a verdadeira paz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto, pois um dia será tarde demais. Que assim seja. Amém. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor.
Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo. E a mensagem do Senhor Deus foi entregue. Se você prestou bem atenção nesta mensagem, analise direitinho, que você vai ver que o único Salvador é Jesus. É a Ele que nós adoramos, louvamos, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. É 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona, você manda o pedido de oração, colocando o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, parente, amigos, família, coloca o nome. E nós vamos colocar no nosso grupo, nós temos um grupo grande de irmão consagrado para orar por você, tá bom? E também visita nossos canais aí, o YouTube, o Facebook, você adiciona lá, Programa Viver é Cristo Oficial. Você vai assistir esta mensagem e muitas outras também, tá bom? Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, no centro, Casa de Oração. Nós temos aqui todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica. E às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras, aí sim, às 20 horas, nós temos a reunião de oração. Venha nos visitar, nós vamos orar por você. Outro trabalho também que nós temos ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali que os nossos irmãos ali estão aguardando a sua visita. E vão ficar muito felizes com a sua visita e vão orar por você também. Aparece aí na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico que a Bíblia ensina. Ela vem a lição da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ela vem a lição, depois vem a explicação da lição e vem as perguntas. São 10 perguntas. Se caso você errar, ela mesmo corrige. E você vai entender que a palavra de Deus, a Bíblia é verdadeira palavra de Deus. Tá bom? Agora eu vou despedir de você e o que o nosso irmão André vai orar por você. E eu quero agradecer a sua presença, a sua ausência e quero dizer que até um próximo programa, querendo o Senhor. Nosso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos pelo dom do bom Salvador, que deu a sua vida por nós na cruz central. Durante a sua vida, os anos de seu ministério, o Senhor Jesus salvou muitas almas perdidas. E o nosso desejo é que haja salvação enquanto há tempo, as pessoas ouvindo estas palavras neste momento. Que o Senhor esteja abençoando a palavra, que haja o desejo de buscar o Senhor Jesus antes que seja tarde demais. Abençoe todos que estão ouvindo em nome do Senhor Jesus. Amém.